Jesus é lindo, queridos. Ele nos ama com um amor incondicional. Um amor sem condição. Independente do que você venha fazer. Independente do caminho que você venha tomar. O Senhor continuará te amando. Independente das suas guerras internas, esse Deus tão lindo continuará te amando. Independente das suas batalhas, o amor dele permanece incondicional. Obrigada, filho. Mas eu falei para uma pessoa tão especial na minha vida, que falou assim para mim: pastora, esses dias, os dias não têm sido fáceis, e eu saí da rota, mas o Espírito Santo me fez retornar para ela. E eu falei: glória a Deus. Chegará um dia nas nossas vidas, na tua vida, na minha vida, que nós teremos uma maturidade tão grande, que quando a voz do pecado vier no nosso subconsciente, na nossa mente, o nosso amor pelo eterno será tão indizível, que nós não entristeceremos ele. Se por um acaso, por um acidente, você vier sair da rota, será só um acidente, porque o caminho de retorno você fará no mesmo instante. É isso que nós estamos aprendendo nas células, né? Metanoia, mudança de mente. Isso só acontece na minha vida e na sua vida quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, nos governar. Amém? Ai, Jesus. Se eu soubesse louvar, eu ia cantar uns 4 louvores aqui para tentar me acalmar. Porém, como eu não sei, vocês intercedem aí, para eu não cair aqui em cima. A pastora caiu do poder de Deus, não, de tanto temor e tremor. Esse lugar, gente, eu falo que Moisés, quando estava lá na sarça ardente, sabe lá o Espírito Santo e ele, o que ele sentiu. Mas ele falou que aquele lugar, né, era um lugar que era tão santo que ele tinha que tirar a sandália dos pés. Só o Senhor sabe a responsabilidade de estar aqui nesse lugar. Mas Deus é bom e Ele faz o que nós não podemos fazer. Amém? Quem trouxe Bíblia aqui? Sem ser celular. Eita, povo lindo que vai morar no céu. Quem não trouxe, gente, providencia uma, porque é muito bom. Eu falo que celular é maravilhoso para a gente levar para o serviço, na bolsa. Que aqui a gente vindo aqui, ó, a gente fica, ó, familiarizado para chegar lá no seu Abacuque, para chegar lá no seu Malaquias. É muito legal isso. Mas a nossa igreja, glória a Deus, a maioria dela tem a espada na mão. Vamos lá para Josué. Josué 6. Amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? E diz assim a palavra do Senhor: Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Vamos ler novamente esse versículo? Todos juntos? Vamos ler nessa tradução. Os portões volta lá, por favor.
os portões que povo era esse, né? E esse povo tinha tanto medo que eles nem entravam e nem saíam da cidade. O que tinha esse povo? Quem era esse povo? Vamos ver quem era esse povo? No versículo 5 vai falar: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Que povo era esse, né? A Bíblia vai nos contar a história, né, desses israelitas, e ela é impactante. Vou voltar para o versículo 2 do 6. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. A Bíblia vai nos contar uma história que, para mim, é uma das mais impactantes. É algo que, aos olhos humanos, né, é impossível de acontecer. É algo que não tem lógica. É algo que você pode procurar pelos maiores historiadores, os maiores arqueólogos, e eles não terão para você uma resposta. Eles não entenderão, ao ponto que eles dirão: isso só aconteceu por uma intervenção divina. Aqueles que reconhecem o Senhor como Deus verdadeiro, poderoso, que pode fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que havia em Israel um povo, e esse povo ele foi escravizado por 40 anos, todo aquele processo do Egito. E chegou um momento que Deus falou: agora vamos por outra rota. O Senhor livra esse povo de toda a escravidão. E um dos primeiros obstáculos deles, antes de chegar nas muralhas de Jericó, era que eles tinham que atravessar, né, passar pelo Rio Jordão. Lá em Josué 4:18 e o versículo 19 vai nos falar sobre isso. E é algo tão impactante que, se você pegar para estudar, se você pegar para dar uma lida na história desse Rio Jordão, diz-se que nessa época era um tempo de cheia, não tinha como passar por aquele rio.
Mas o nosso Deus é um Deus que pode fazer qualquer coisa. Não há nada que Ele não possa fazer. Olha o privilégio que nós temos de ter um Deus que pode fazer qualquer coisa. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que o bispo não pode fazer, aquilo que a IBFAV não pode fazer, aquilo que os teus joelhos dobrados, clamando ao Senhor, não pode fazer. Descanse o seu coração no Senhor, porque Ele pode fazer qualquer coisa. E a Bíblia diz que esse povo vem caminhando pelo deserto. Olha quanto tempo de sofrimento, tudo que esse povo passou. Então eles vêm na sua primeira, eu vou chamar de luta, né? E eles vêm para atravessar aquele rio, mas como, gente? Não tem como. Os cananeus estavam felizes, não tem como esse povo passar para cá. É algo que não tem como. Se eles tentarem, eles morrerão afogados. Talvez eles não se lembraram que há uns anos, um tempo atrás, o Todo-Poderoso Deus abriu o Mar Vermelho e esse povo passou. E a Bíblia diz que nesse meio tempo, Josué conduzindo esse povo, eles passam pelo meio do rio Jordão a seco. Vocês têm dimensão disso? Nós estamos falando de rio. Mar é areia, né, bispo? Rio é barro, é barranco. Rio é diferente de mar. Imagina isso se seque. Esse rio seca, embaixo vai ter o quê? Vai ter um monte de lama. É a lógica, mas para o nosso Deus, Ele fez aquele povo passar a seco, gente. Eu acredito que eles quisessem, né? Que não foi isso o caso, cavar e tirar um pouco de terra, né, pastor Alex? Essa terra ia vir seca, não era uma terra molhada. Olha o que Deus faz pela minha e pela tua vida. E tantas vezes nós olhamos para o nosso problema, para a nossa Jericó, e a gente fala: Senhor, estacionei aqui. E o Senhor usa um, usa outro, convida, te traz, te leva para uma célula, te traz para a igreja, usa uma palavra, usa outra, usa um louvor. E você fala: não, Senhor, eu preciso fazer o caminho de retorno. Porque verdadeiramente eu não posso, mas o Senhor pode fazer. E esse povo passa. Aí os cananeus ouvem falar que esse povo, milagrosamente, Deus abriu mais uma vez o rio Jordão e esse povo passa a seco. Os cananeus, eles tinham um poder bélico extraordinário. Os caras eram os caras mesmo. Eles tinham toda a armadura, tudo que eles precisassem para uma guerra. Eles estavam preparados. O que o povo ia achar no deserto, gente? Ao ponto que o Senhor fala: ó, faz facas, né? O que é uma faca para uma espada? Só a mão do Todo-Poderoso Deus. E esse povo passa. Só que a notícia chega lá, aos ouvidos dos cananeus, lá onde eles cerraram as portas. Olha, fecha tudo. Fecha tudo, porque esse povo está vindo, vai acabar com tudo. Deixa tudo fechado. Ninguém entra e ninguém sai dessa cidade. Um verdadeiro lockdown naquele lugar. Ninguém entra e ninguém sai. E lá dentro havia uma mulher. E eu acredito que ela ouviu, porque a Bíblia diz que ela era o quê? Ela vendia o seu corpo. Raabe, ela ouviu falar disso. E talvez a mente dela, isso é o que eu quero acreditar. Por que esse povo com tanto poder, né, com tudo que nós temos, tem medo de estar com o coração dessa maneira, as pernas trêmulas, as lágrimas correm voluntariamente do rosto? O rei que é tão poderoso tem tanta gente do seu lado.
com medo desse povozinho de Israel. Há algo misterioso aí e eu vou descobrir. E a Bíblia diz que após atravessar o Jordão, a primeira cidade inimiga a ser conquistada por eles seria Jericó. Só que Jericó, queridos, Jericó não era qualquer cidade. Jericó, ela possuía umas muralhas que os historiadores vão dizer que ela tinha 8 metros de espessura. Vocês têm dimensão disso? Em cima de Jericó passava bailando 2 carros, em cima do muro, sem nenhuma dificuldade. Em cima de Jericó se construía casas, ao ponto que a Bíblia diz que a casa de Raabe era onde? Em cima dos muros. Em cima de Jericó tinha comércios. Olha o tamanho dessas muralhas. Se eu e você constrói um muro, esse muro já é algo que tem que ter muita força, tem que ter marretas, tem que ter tanta coisa se você quiser derribar, não é verdade? Agora imagine a espessura de Jericó. O que esse povo tinha para derrubar Jericó? Eles não possuíam armamentos. Eles não tinham nada. Agora, que mistério é esse que um povo tão bem armado, um povo tão bem preparado, tinha tanto medo daquele povo? Há um grande mistério que às vezes as dores, as lutas, te faz esquecer que no meio das tuas guerras, há um Deus que pode fazer qualquer coisa. Há um Deus que olha para mim e para você e fala: a tua Jericó não é o fim. A tua Jericó é impossível para você. Mas eu posso fazer. E posso confundir os teus inimigos. E posso confundir o grito da tua alma. E posso confundir o grito da tua dor. A tua Jericó não é o fim. E a Bíblia diz que lá dentro, queridos, os cananeus eram um povo perverso. Era um povo que é o que nós estamos estudando. Foi, sem ser essa semana, a outra, né, sobre Jezabel e Acabe. E os cananeus tinham como prática o que Acabe fazia. Os cananeus eram um povo perverso. Os cananeus não temiam ao Deus dos céus. Os cananeus sobreviviam e viviam de orgias. Os cananeus se alegravam quando eles pegavam crianças inocentes e matavam. Os cananeus eram um povo impiedoso. E esse povo vivia onde? Eles viviam dentro das muralhas. Lá era o lugar onde eles faziam tudo que desagradava ao Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que lá dentro, né, esse povo, eles dominavam a maior parte do Oriente Médio. Eles praticavam rituais satânicos em todo o tempo. As meninas que nasciam lá, as adolescentes, jovens, elas não tinham o privilégio de escolher o que elas queriam ser. Aquele rei perverso olhava, desejava e trazia elas para si. Traziam elas para as orgias.
Eu quero acreditar que assim foi com a vida da prostituta Raabe. Essa mulher não tinha opção. Ela nasceu, eu acredito que ela era uma mulher muito bonita. Ela nasceu e ela foi crescendo. E o rei olhou e falou: eu quero ela. E ela, na sua vida adulta, ela abre uma casa que hoje nós chamamos de prostíbulo. E essa casa acontecia tudo que não agradava o nosso Deus. Mas havia um coração ali dentro, que Deus já tinha visto antes de mim e de você. Havia um coração ali dentro, de uma mulher que mudaria toda a história da sua família. E a Bíblia diz que, com o passar do tempo, Josué pega esse povo, pega os israelitas, e ele monta uma estratégia. E nós somos muito desobedientes a estratégias. É muito difícil para nós seres viventes. Por isso que a maioria das vezes nós pegamos outra rota. Nós muitas das vezes não damos tão certo de primeira, porque nós não gostamos de estratégias que nos nossos dias nós chamamos de processo. E Deus chega para Josué e fala para Josué: olha, Josué, lá no versículo 4, Josué vai falar, ó: e 7 sacerdotes lavarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. Eu falo que no meio desses homens não podia ter muita mulher, porque é difícil de ficarmos caladas, né? Estudando essa palavra, eu entendi um mistério que acontece e um certo mover que a nossa igreja faz. E eu falava: meu Deus do céu, há momentos que é necessário a gente se calar para ouvir a voz de Deus. Amém? Há momentos que é necessário a gente pegar aquela farinha santa e colocarmos na boca para fazer uma liga e ouvir o que Deus tem a falar conosco. Porque quando nós nos perdemos nas palavras, os nossos ouvidos, eles não terão a mesma sensibilidade se você se calar para ouvir o que Deus tem para falar com você. E a Bíblia diz que em meio a todas essas estratégias, Josué pega os homens de guerra, coloca na frente, aí ele pega a arca do Senhor, que foi levada no ombro por 4 sacerdotes, e atrás a retaguarda, mais homens de guerra preparados para a batalha. Imagine, queridos, eu tento me transportar para lá. Eu falo, imagine que cena linda e enlouquecedora para aquele povo que estava em cima das muralhas. Eles deviam olhar e falar: esse povo é maluco. Que povo doido é esse? O que esse povo faz? E se você pegar para estudar, não
não era um lugar perto. Para eles rodear do acampamento aonde eles estavam, até rodear essas muralhas, dizem-se que é de 2 a 3 quilômetros. Agora imagine esse povo andando dessa maneira, rodeando para lá e para cá, calados. Não se ouvia nenhum A e nenhum E da boca deles. Eles só caminhavam, porque eles já tinham toda a estratégia traçada no acampamento. Eles tinham sensibilidade, eles ouviam a voz de comando, que nós sabemos muito dar, mas pouco obedecer. Eles eram o contrário, eles ouviam a voz de comando. Não é legal da voz de comando? Eu que tenho gêmeos, isso é maravilhoso. Você não ouviu a minha voz de comando? E muitas das vezes o Senhor olha para mim e para você e fala: quantas vozes de comando eu te dou, e você finge ser surdo e surda e não ouve a minha voz. Só que aquele povo ouviu a voz de comando de Josué, e eles seguiam firmemente no propósito. O processo talvez não fosse o que eles desejassem, porque eles já vinham de uma vida sofrida. Eles sabiam o que era enfrentar o sol do deserto. Eles sabiam o que era viver pela provisão do eterno. Eles sabiam que eles tinham Deus que fazia no tempo dele. E aquele povo, mais uma vez, estava ali sobre a voz de comando do Josué. E eles iam e rodaram aquela cidade. 6 dias, a Bíblia diz que eles rodaram um dia, uma volta, calados, e voltaram para o acampamento. Talvez eles tivessem aprendido lá atrás que a murmuração poderia levá-los a um tempo escasso. A murmuração poderia levá-los a um tempo longe de Deus, a um tempo no qual lá no passado, aqueles murmuradores, dentre 40 anos, um a um, o Senhor falou: vocês não entrarão na terra prometida, porque vocês entraram por um caminho de murmuração. Da idade de até 40 anos dessa geração, todos morrerão e não pisarão na terra que eu prometi para o meu povo. Talvez eles tivessem aprendido lá atrás, e eles fizeram tudo conforme o Senhor ordenou que Josué passasse para eles. E eles foram uma vez, eles foram 2, eles foram 3, eles foram 4, eles foram 5 e eles foram 6. E a Bíblia diz que a voz de comando de Josué para eles, no 7º dia, era algo que talvez, se eu e você estivesse lá, a gente pudesse falar: eu não vou mais. Se uma volta é tão cansativa, como em um dia só, eu vou dar mais 7 voltas. E aquele povo, eu acredito que em cima daquelas muralhas, em cima daqueles muros, aquele povo que era inimigo do povo de Deus, aquele povo que não temia o Senhor, aquele povo que olhava para aquele povo de Israel, eles pudessem falar, zombar, gritar e falar: vocês são um povo louco, olha que povo maluco, esse povo deixa de estar passeando, esse povo deixa de estar em tal lugar, esse povo deixa de estar descansando para estar rodando isso aqui. O que eles querem? O que eles estão pensando? Esse povo é maluco. Muitas das vezes o mundo olha para você e olha para você e fala: o que você está fazendo na igreja? A sua vida não muda, a sua vida não muda, a sua família não muda, o seu filho não muda, o seu casamento não muda.
muda, a sua família não muda, o que você ainda vai fazer nessa igreja? O que você tem feito nessas redes, nessas células? O que você tem aprendido? Mas não sabe eles que no tempo certo o Senhor te levantará como um exército forte e poderoso na terra, para mostrar para muitos que verdadeiramente foi o nosso poderoso Deus que te chamou. E se você não desistir do processo, o Senhor te levará a nova Canaã. O Senhor te levará a uma eternidade com Ele. O Senhor mudará a sua história. O Senhor mudará a sorte da sua casa. O Senhor te fará vencer em guerras que para você são invencíveis. E aquele povo era tido como um povo maluco, um povo doido, um povo que estava de sol a sol, calados, com fome, com sede, rodando aquelas muralhas. O que eles queriam? Que aquelas muralhas estavam tão bem trancadas, aquelas muralhas estavam tão bem vigiadas. Que povo maluco é esse? E a Bíblia diz lindamente que aquele povo no 7º dia, eles vão para sete voltas no 7º dia. E eles dão uma volta e nada acontece. E está lá Josué. Vamos lá. Aí eles dão 2 voltas, já cansados. Né? A Bíblia diz que o sol molesta. E eles não desistiram. Foram na 2ª volta, 3ª volta, 4ª volta, 5ª volta. Meu Deus do céu, a 5ª volta está muito difícil. Se a 4ª estava terrível, a 5ª está pior. E eles vão para a 6ª volta e nada acontece. E está Josué lá. E eles vão. Talvez como eu e você, falando: Senhor, o Senhor não tem me visto aqui. Senhor, eu tenho te servido todos os dias na tua casa. Senhor, eu tenho abrido mão de tantas coisas para agradar o teu nome. Senhor, eu tenho deixado as práticas ilícitas. Senhor, eu já não roubo mais. Senhor, eu já não brigo mais. Senhor, eu já não me drogo mais. Senhor, eu já não faço da minha vida prática de mentira. Senhor, eu já não faço isso, eu não faço aquilo. Até quando? O Senhor não está me vendo? E a gente quase pega um tecido vermelho para acenar: Jesus, olha eu aqui, o Senhor não está me vendo? E o Senhor fala: só falta uma volta. E a gente começa a gritar: Senhor, o Senhor faz na vida de tantos, e o Senhor ainda não fez na minha. E o Senhor fala: descanse, vai na outra volta, que as muralhas cairão por terra. E você fala: Senhor, eu estou na metade da volta, e eu já não estou aguentando mais. E o Senhor fala para você: avante, soldado valente. Eu te sustentei até aqui, e daqui para frente eu continuarei sendo contigo. Não desista, não pare, avance, porque a vitória virá sobre a sua descendência. E a Bíblia diz que eles chegam lá, e eles dão a 7ª volta. E quando eles chegam na 7ª volta, algo extraordinário, inexplicável, algo que buga a nossa mente, mas nós sabemos o poder que tem o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que aquelas muralhas, elas adentraram sobre a terra. A terra engoliu aquelas fortalezas. E aquele povo ali dentro, eles não entendiam. E eles enlouqueceram. Eu acredito que muitos morreram, que estavam sobre os muros. Mas há algo extraordinário, queridos. O muro só não caiu onde estava a casa da Raabe. Mas por quê, pastora? Porque lá dentro,
Quando Josué pega 2 espias, 2 homens, e fala: vai lá disfarçados, vão lá dentro, descubra o que tem lá dentro, vê o que acontece lá dentro. E descobrem que lá dentro tinha 2 homens que não eram deles. Vamos atrás para matá-los. A Bíblia diz que Raabe pega aqueles homens, eles entram dentro da casa de Raabe, e ela esconde aqueles homens em cima do terraço dela. E chega aquele povo cananeu furioso para destruir aqueles 2 homens, e fala para ela: cadê? Entrou aqui, eu ouvi falar que entrou dentro da sua casa. E ela, como desentendida, porque ela ouviu falar que aqueles 2 homens serviam um Deus que abriu o rio Jordão e eles passaram a seco. E ela fala que Deus é esse que faz esse povo vencer todas as batalhas. E a Bíblia diz que ela fala para eles: olha, eles passaram aqui sim, mas eles já não estão mais. Quem sabe que se vocês se apressarem, vocês ainda os peguem saindo pela cidade. E a Bíblia diz que nesse lindo feito dela, ela chega para eles e elas falam: lembre de mim quando vierem destruir esse povo, guarda a minha casa. Qual é o teu bem maior? É a nossa família, né? Eu falo que não terá graça chegar na eternidade sozinha. Eu quero chegar com a minha família. E você? Então não desista. O Deus que pode fazer, Ele muda destino. O Deus que pode fazer, Ele não é surdo. Ele tem ouvido o seu clamor quando fala: Senhor, faz no coração dele e dela, porque eu não posso. Não desista de orar. Não desista de pedir ao Senhor: Senhor, eu quero a minha família. E a Bíblia diz que aquilo foi cumprido. Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre o que diz. Nós que muitas das vezes não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus para nós, queridos, é um tempo que dói. Porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E muitas das vezes a tua espera deve estar aí nesse 1000 anos. Mas descanse. Aquele que prometeu, garante. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não desista. Não desista. E a Bíblia diz que aquela família de Raabe, aquelas muralhas todas vieram ao chão, foram destruídas, aquele povo todo foi destruído, não podia sobrar nenhum cananeu, mas a família de Raabe estava intacta lá. Retiraram todos eles lá de dentro da casa sem um ferimento, porque naquela casa tinha marca, tinha o sangue do Cordeiro. O que tem marcado a tua casa? O que tem marcado a tua vida? Será que são as palavras que não agradam ao Senhor? Brigas, xingamentos, confusões, incompreensões? Se for isso, queridos, eu quero te convidar nessa noite, que você peça para o Senhor, para que Ele entre lá e marque, para que tudo que não agradar ao Senhor saia da sua casa. Porque esse Deus é um Deus detalhista. Quando você entrega o seu coração por completo para Ele, Ele faz a obra por completo também na sua vida. E a Bíblia diz que aconteceu tudo aquilo, e aquele povo pôde ver a mão poderosa do Eterno sobre a vida deles, sobre a geração deles. Porque esse é um Deus que faz o que nós não podemos fazer. Se coloquem de pé, por favor.